Muitas pessoas, para além de defenderem o direito que o Estado de Israel tem de se defender de um ataque terrorista por parte do Hamas, católicos que têm invocado as promessas do Antigo Testamento para afirmar o direito dos judeus àquela terra e mais, para apontar os judeus como a continuação do povo eleito da antiga aliança. Sendo que isso, na verdade, é doutrina protestante. Em outra ocasião, nós até podemos falar sobre isso, o porquê desse apego aos protestantes ao Estado de Israel. Mas para um católico isso é inadmissível. A doutrina católica é muito clara quanto a isso. O povo eleito, a antiga aliança, o Antigo Testamento, consuma-se em Cristo, de modo que a continuação do judaísmo do Antigo Testamento, da religião do Antigo Testamento, não é a religião rabínica que nasceu de uma negação do Messias. A continuação da revelação é, em Cristo, a igreja que ele fundou, é a Igreja Católica. O povo do Antigo Testamento é uma prefiguração de todas as nações que são chamadas ao grêmio da Igreja Católica e que a ela se integram. Então, os judeus, eles podem até ter o direito, sim, de defender-se de um ataque terrorista brutal, mas nós não podemos pensar que este Estado de Israel é uma continuação do antigo Estado, do antigo reino de Israel, do tempo do rei Davi, do rei Salomão, e pior ainda, que a religião judaica seria uma continuação da religião dos patriarcas e dos profetas, porque não é. Quando o véu do templo se rasgou, significava que o antigo sacerdócio chegou ao fim e começou um novo sacerdócio em Cristo e nos seus apóstolos. Do lado de Cristo jorraram sangue e água, sangue da Eucaristia, água do batismo. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento chegaram ao fim, se consumaram quando do verdadeiro sacrifício operado na cruz, a antiga aliança se consumou, como o próprio Cristo disse na cruz, e deu-se início à nova e eterna aliança, que não é o judaísmo, mas a Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Esta é a fé católica. Então, defender o Estado de Israel, defender o judaísmo, por princípio, como se tratasse do povo eleito de Deus, não. O povo eleito do Antigo Testamento é uma prefiguração do povo eleito da nova aliança, que é eterna. Que é o povo oriundo de todos os povos, de todas as nações, dentre elas a nação judaica, e que se converteram, que reconheceram o Messias, de modo que de modo que acabou, que chegou ao fim a preferência de Deus por um povo, do ponto de vista étnico, de um ponto de vista de estirpe, de linhagem. Porque, como está lá no Novo Testamento, até de pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Isso São João Batista disse. Quando os judeus vinham até ele, nós não somos filhos de Abraão, ele diz, até de pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E Deus suscitou filhos de Abraão, dentre todos os povos que reconheceram o Messias. O próprio Messias disse, o próprio Cristo disse,
virão do Ocidente e do Oriente, e se assentarão com Abraão, Isaque e Jacó. E disse aos fariseus: o reino de Deus vos será tirado e será dado a outro povo que produzirá frutos. Que povo é esse? Todos os povos que ao longo dos séculos o reconheceram como o Salvador, como o Messias, como o Deus que se fez carne e, pelo batismo, entraram na sua igreja e produziram frutos de santidade. Ou seja, pessoal, entendam, a aliança do Antigo Testamento para com o povo judeu acabou. A sua continuação não é o judaísmo, é o catolicismo. Porque, repito, como o próprio Salvador disse, como se ele dissesse, vocês se vangloriam de serem descendentes de Abraão, Isaque e Jacó na carne, mas virão do Ocidente e do Oriente e se sentarão para o banquete com Abraão, Isaque e Jacó. De modo que esta guerra, meus caros, esta guerra entre judeus e palestinos, não tem absolutamente nada a ver com promessas divinas. Até porque o único rei de Jerusalém é Jesus Cristo. Ele é o rei de Jerusalém. Quando, na primeira cruzada, Jerusalém foi conquistada, em julho de 1099, o duque francês Godofredo de Bouillon, que era um dos líderes da primeira cruzada, foi oferecido a ele o título de rei de Jerusalém. E o que ele disse? Eu não posso usar uma coroa de ouro na cidade em que Cristo usou uma coroa de espinhos. A doutrina dos papas, reiteradamente enunciada, repetida à exaustão por documentos e mais documentos do magistério, afirmam que a Terra Santa pertence a Cristo. E um católico que diz o contrário não está no caminho da nova e eterna aliança.